Nós vamos estudar a carta que Paulo escreve aos Efésios, desta feita, no capítulo de número 2. Nós vamos iniciar com o capítulo número 2, e essa carta está sendo estudada na nossa escola bíblica dominical, a igreja eleita, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Da carta aos Efésios, capítulo 2, onde o título é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Glória a Deus. Essa matéria serve de edificação espiritual e de entendimento para nós que pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos então começarmos a nossa aula, o nosso estudo, aonde começamos com o texto da carta que Paulo escreve aos Efésios, e eu farei a leitura destes versículos, e eu vou ler do capítulo 2 de Efésios até o versículo de número 18, e depois faremos alguns comentários, porque acredito que nós não vamos conseguir no tempo fecharmos todo o comentário. Vou procurar resumir, mas estudando assim o capítulo 2 e fazendo com que o nosso entendimento seja do capítulo 2 até a lição 7, aonde vamos estar estudando, que era de domingo passado. Glória a Deus. Farei uma oração para que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos dar a inspiração neste momento pela palavra de Deus, a qual é a fonte de salvação, é a fonte para a nossa vida e esperança de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Querido Jesus, neste momento, em cuja presença nos encontramos nesta hora, quero, Senhor, que o Teu Espírito, aquele que faz com que a nossa mente possa produzir a edificação espiritual para os nossos irmãos que estão, Senhor, assistindo agora esse trabalho, onde vamos, Senhor, fazer com que a Tua palavra seja, Senhor, para as nossas vidas, algo de muita importância. Deus, vem abençoar grandemente a cada um de nós, é o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos para o texto bíblico que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. E diz a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto,
lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. O texto que fiz menção, então, de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 18, como disse anteriormente, fecha as 3 lições da nossa escola bíblica dominical, onde temos aí como o capítulo 2, estudando a carta que Paulo escreve aos Efésios. Isso é muito importante, que nesta hora, que você que está já assistindo, meu irmão, possa entender o propósito de Deus. Eu gostaria aqui como fazer um resumo, estudando esta carta no capítulo 2, nesta noite, mostrando a você a importância do entendimento da palavra. E quando eu fico pensando nesta condição, vamos compreender o projeto de Deus que traçou antes da criação do mundo, antes da formação do homem. Então é muito importante entendermos isso, porque a carta que Paulo escreve aos Efésios mostra que antes que Deus criasse a Adão, o plano, o propósito de Deus já era estabelecido. E como você pode ver o capítulo 1 de Efésios, que não dá para nós abordarmos tudo isso, mas pelo menos respaldar que Efésios 1 e o versículo de número 4, você pode entender isso que eu estou acabando de dizer a você. O propósito que Deus está estabelecido antes da fundação do mundo. Como assim? Muitas pessoas não compreendem quando se trata da predestinação, ou quando falamos de predestinação. Mas o que seria predestino é algo que vem antes. Então leamos pelo menos, eu vou citar para você, o que está em Efésios 1 e o versículo 4, que me chama a atenção, é que Paulo escreve dizendo que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observe que o texto eleger, a eleição que está antes da fundação do mundo, você precisa entender que o propósito de Deus, antes de ter criado Adão, Deus já está no seu plano arquitetando, ou por que não dizer, vendo todo um processo da formação de uma nação, de um povo que deveria ser eleito,
Observe que Paulo está deixando claro que esse povo seria eleito. Ele nos elegeu nele. Nele quem? Cristo. É só você continuar estudando o capítulo 1 e você vai ver que a eleição da igreja é antes da criação do mundo. Isso porque não existia o Cronos, não existia ainda nada que podia ter a vida nessa terra. Então estamos certos de que quando Deus arquitetou, elegendo a igreja, o projeto, e eu posso dizer, quando eu penso nesse assunto, é exatamente na queda de Lúcifer. Sempre digo a alguns alunos que Deus, no seu plano, quando Lúcifer caiu, Deus então, naquele momento que o adversário, aquele anjo que irradiava luz no céu, porque o céu foi criado, Deus criou todas as coisas. Quem criou os anjos foi Deus, e os anjos estão antes da criação do homem. O objetivo de Deus ter criado os anjos era exatamente para prestar-lhe culto e reverenciá-lo a Deus. Por isso nós vamos ver a questão de essa criação dos seres espirituais. A criação dos anjos, a formação dos seres e da plataforma celestial. Onde Deus arquitetou o plano igreja, que não é como muitas vezes as pessoas pensam, que foi no Calvário que o Senhor, que Deus então projetou a igreja. Não, a igreja está projetada antes da fundação do mundo. Leia aí, Efésios 1:4. Foi projetada antes da fundação do mundo. Quando foi isso? Entre linhas você vai entender comigo que enquanto Lúcifer criava ou organizava entre aqueles que faria a divisão ou faria uma rebelião, onde estava Deus? Deus estava vendo? Claro, meu irmão, Deus contempla tudo. E por que não interviu? Porque Deus criou toda a plataforma dos seres espirituais. Deus criou de forma também com o livre-arbítrio. E foi por isso que eles puderam decidir. Mas na decisão deles também vieram a eleição. É isso que você precisa entender, que o projeto da igreja vem exatamente quando acontece essa queda. Porque Deus, no seu projeto, arquitetou a criação do universo. A criação, então, que eu posso chamar de todo o universo. E especialmente aonde entra o Cronos, o tempo. Porque quando Deus cria o universo, quando Deus cria céu e terra, Deus cria o Cronos. E é quando você vai entender que o sol e a lua, Deus criou para um governar o dia e o outro governar a noite. Então, dois luminares. Então, sem estes grandes luminares, jamais poderíamos ter vida nesta terra. Observe que Deus, então, por isso, cria todo o universo no seu projeto, ainda, e coloca o homem como a última criatura que faz para o universo. E eu acho lindo o Salmo 19, porque o Salmo 19 mostra que Deus criou e todas as coisas do firmamento anunciam as obras da criação de Deus. Os céus manifestam a obra do Criador. Então isso é importante, só esta introdução para você entender como que a igreja foi eleita.
mas você tem que entender o início da igreja, porque se trata de algo especial de Deus. Talvez você não está entendendo. O que Deus está fazendo hoje, nada mais do que realmente um tratar para a sua igreja. Tá? É um tratar de algo para esta igreja. Esse povo seleto. E você precisa entender esse princípio. Antes que foi criado, antes de ter criado Adão. Agora muitos me perguntam por que é que Adão pecou e Deus não interviu. Também Deus o fez livre. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Você quer servir a Deus? Sirva. Você não quer? Não tem problema. Deus não está preocupado se você quer bem, se você não quer, problema é teu, viu? Entenda isso. Nós vivemos num país aonde nós podemos entender perfeitamente o que é ser eleito. O que é ser eleito? Ser eleito é ter alguém que me coloca numa posição de superior, para que eu possa criar lei, para que eu possa governar. E quando você elege alguém, ele passa a ser soberano sobre você, pela sua decisão livre de escolha. E o que é importante é que você coloca esta pessoa, como hoje nós temos no país a democracia, e você é livre para você decidir na sua escolha. Então, logo a partir do momento que você escolhe, você então é submisso às leis criadas pela autoridade a qual você elegeu. Então, resumo, para você entender, o processo da eleição não é diferente se aqui na terra é cópia daquilo que já existiu lá no céu. Quando Deus trata do processo da eleição da igreja, daquilo que elegeria a igreja, é para uma finalidade. É Deus colocar algo porque tinha que dar oportunidade aos anjos que não desobedeceram. Se os anjos que desobedeceram estavam então em uma situação, mas existia aqueles que não tinham obedecido. Eu acostumo dizer que Deus não estava preocupado com aqueles que já tinham decidido a escolha de não obedecer mais. Mas a finalidade, por que os anjos foram criados? Para adoração ao Senhor nosso Deus. Logo, todos foram criados com esse objetivo. E preste atenção que agora, nesse processo, enquanto a reunião dos rebeldes estava acontecendo, Deus presenciava tudo. E é nessa hora que eu estou aplicando que ele também já tem o plano depois da rebelião. E quando isso acontece, eu chamo a sua atenção porque Deus não está preocupado com aqueles que decidiram a não obedecer mais, mas está preocupado com aqueles que querem. Então Deus chega para os anjos. É como se você estivesse vendo Deus chegar naquela parte que não desobedeceu, que manteve o seu estado de pureza. É Deus fazendo uma pergunta assim: e vocês querem continuar me obedecendo? Ou vocês querem ir com estes que também já decidiram rebelar? Observe. Mas por que eu chego a esta conclusão? Eu chego a esta conclusão porque Pedro, no momento em que Jesus estava junto aos seus discípulos e ele fez a pergunta para eles, como eles estavam enxergando o seu ministério. Jesus faz uma pergunta, chamou os discípulos em Cesareia de Filipe e disse: vocês já ouviram falar de mim? O que é que vocês ouvem de falar de mim? O que é que vocês estão ouvindo? E alguns disseram: ouvimos falar que o Senhor é um profeta. Ouvimos falar que o Senhor é como Elias. E Jesus se contentou e disse: tá bom. E vocês? O que vocês podem dizer de mim?
Então nessa hora você vai ver que Pedro tomou a palavra e disse: o Senhor é o ungido de Deus, é aquele que veio da parte de Deus. Jesus disse: não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai. Então observe que você entende que Deus está, que Jesus Cristo está mostrando que ali eles tiveram uma posição revelada de Deus, a qual finalidade Jesus veio. Ou posso citar o exemplo de Pedro, quando Pedro, em um momento que Jesus falava da sua morte, explicando de que forma que morreria, e Jesus mostrou que ele era o pão que tinha sido descido do céu, e que todos deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Pedro disse: duro esse discurso, ou alguns que estavam ali, muito duro esse discurso. Alguém tentou chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, muda esse discurso, porque não dá. O povo está indo embora, o povo está se esvaziando. Eu acostumo dizer que naquele momento, Jesus poderia estar preocupado com a situação, com o auditório que estava saindo. Mas Jesus olhou para o discípulo e disse: você é um dos tais que quer ir também? É como eu digo, a porta está aberta. Você quer ir? Logo ele se prostra dizendo: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Observe que essa condição que eu mostro foi o que aconteceu no céu. Eu posso usar isso para interpretar o que aconteceu. É como se Deus estivesse olhando para aqueles que tinham ficado e fazendo uma pergunta: e vocês querem também seguir o rebelde? Querem ir também? Eu imagino que todos se prostraram ali e: ó soberano, fomos criados para te adorar, queremos continuar te adorando, queremos continuar te exaltando. Então naquele momento Deus, como soberano, ele passa a ser eleito. Deus é eleito, recebe daquela parte que não se rebelou, porque a maior parte, a maioria que ficou, elege a Deus como soberano, mesmo que ele sendo o Criador, mas não faz por imposição. E os anjos são agora, recebe da parte de Deus o processo que pouco se fala dos anjos eleitos. Eu posso crer que os anjos foram eleitos dessa forma. Então logo, esses não pecam jamais, eternamente santos. E isso é muito importante. Quando os que rebelaram, se Deus agora como soberano, eleito sobre os anjos como soberano, a lei de Deus é: aqueles rebeldes estão condenados à condenação eterna. Alguns deles aguardam juízo, conforme está registrado em Judas. Como a nossa lição não é angelologia, é o princípio onde a igreja começou, onde a eleição da igreja, e eu quero mostrar agora o que Paulo está mostrando a carta de Efésios no capítulo 2. A igreja é eleita, a consumação dessa eleição, o ato consumado foi o Calvário. Mas por quê? Isso que você precisa entender. E nós vamos mostrar essa junção exatamente quando Cristo veio a esta terra. Uma passagem que eu posso citar neste momento para você entender é que João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1 e o versículo 11 diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha como é glorioso contemplarmos agora
o que é uma junção. Ele veio para o que era seu. Quem é esse seu? Para o seu povo, para aqueles que tinham promessa. Mas eles não receberam, eles rejeitaram. Propositalmente Deus fez com que eles tropeçassem naquela condição, para abrir a oportunidade a um povo que seria eleito. Aquela nação que seria eleita, que está na pré-eleição, naquilo que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Então tudo que é pré, que vem antes. A igreja não nasce em Cristo. Ela é revelada. É apenas, como disse Paulo, do mistério oculto, é que ela não tinha sido revelada ainda na antiga aliança. Nem mesmo o Filho de Deus. E você não encontra no Antigo Testamento a palavra Pai, porque o Filho não tinha sido ainda revelado, nem ao mundo e nem aos principados. Isso é um assunto para outra aula, tá? Mas vamos continuar aqui. Então nós lemos o versículo 1 do capítulo 2. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você está entendendo por que o mundo não tem acerto? Você está entendendo que não adianta, eu sempre digo para a congregação, que não adianta, eu não vou consertar o mundo. Você, meu irmão, não vai acertar isso aqui. Você não vai conseguir ajeitar o mundo, salvar o mundo. E eu sempre digo, sabe qual mundo que pode ser melhor? O teu. O teu, aquele a qual está próximo de você. Então esse mundo você pode até melhorar ele, se você tiver a coragem de falar a verdade, porque quem vai mudar é a palavra de Deus. Assim como fez em mim, fez em você e fará naqueles que te ouvirem. Se quiser, porque não é obrigado. Pois bem, então quando nós iniciamos aqui, observe que o texto diz que nós estávamos mortos nos delitos de pecados. Andávamos segundo o curso deste mundo. Interessante. Tem muita gente que quer participar da igreja, quer pertencer à igreja. Mas há um detalhe aqui. Se não deixar as coisas velhas que outrora você praticava, não pode pertencer à igreja. Não dá para pertencer à igreja. Alguém quer continuar da mesma forma. Por quê? Quer satisfazer os desejos da sua própria carne. Não funciona. A igreja do Senhor Jesus não pode viver segundo a vontade da carne. Nós que aceitamos a Jesus, andávamos mortos em ofensas e pecados. Continua o versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Sabe o segredo para você servir a Deus? Conhece um segredo? Obedecer. Obediência. Obediência é o segredo realmente para aquele que quer pertencer à igreja
de Jesus. Continuo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Pois bem, observe outro detalhe importante. Eu não tenho aqui tempo para continuar estudando com você, mostrando essa posição do pecado, mas o título da nossa lição resume muito bem isso, porque hoje, se nós queremos pertencer à igreja, você tem que estar liberto do pecado. Mas como ser liberto do pecado? Esse pecado que andávamos, porque agora, mesmo sendo um pecador, mas com uma diferença, esse pecador redimido, esse pecador que agora creu num sacrifício e não vive mais, não quero viver mais eu, mas sim Cristo dentro de mim, Cristo em mim. Isso que você precisa entender. E volto a lhe dizer, não tem como você pertencer à igreja e quiser fazer a vontade da carne. Do crente fraco, que muitos condenam, culpa o diabo por causa do pecado. O diabo me tentou. Eu costumo dizer que se ele pudesse retrucar, se ele levasse vantagem em falar que aquilo não pertencia dele, ele falaria. Mas ele apenas aplaude você quando usa essa frajuta condição de se justificar. Ele bate palma para você porque, nesse momento, ele ainda está recebendo crédito. Mesmo não sendo ele o causador da tua queda, ele ganhou terreiro. Ele ainda conquistou, porque a tua queda fez com que você se distanciasse do Criador. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então você ficou longe. Sabe o que acontece quando uma presa fica longe de um rebanho? Ou quando se ausenta da manada e ali o predador tem facilidade para matá-lo? Todos aqueles que se distanciam de Deus. Como? Deus se distancia do homem? Não. Mas o pecado faz separação. O pecado faz com que você fique vulnerável e de frente com o sagaz adversário, inimigo, astuto. Pois a Bíblia diz que ele anda ao derredor, procurando uma ocasião, procurando um momento da tua fraqueza. Então, o que é necessário para você não cair? Eu poderia citar alguns, mas primeira coisa para você não cair é conhecer a palavra de Deus, conhecer a palavra, obedecer a palavra, é o primeiro passo. Porque se você conhecer, então logo você vai viver segundo a palavra. Segundo, você não pode achar que você é tão forte para vencer o adversário. E você precisa se aproximar de Deus. Então todas as vezes que você achar que você pode, na condição de fé, o vitorioso, não é aquele que parte para cima, mas aquele que foge, aquele que corre da condição do pecado. Então é aí que você tem que entender que o único vitorioso que corre é na condição espiritual. Só vai ter vitória se correr. A Bíblia diz: foge destas coisas, fuja da aparência do mal. Então, quando você quer ser livre, para você fugir
da aparência daquilo que parece ser mal é ter o domínio do seu interior. Como isso? Enchendo cada vez mais das coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Por isso sempre acostumo dizer que Paulo está afirmando em Colossenses capítulo 3, se portanto já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Libertos do pecado, para uma nova vida. Glória a Deus. Vou ver se eu consigo aqui. Pois bem, está aí na tela para você ver o plano de Deus. E a figura, eu coloco aqui figura de 3 cordeiros. Os 3 cordeiros. Consegui ler o texto que está embaixo, mas eu posso citar. Está Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Você tem um texto que eu deixei para essa figura, aonde você pode olhar aí esse momento, e diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vejo esse texto, e vai para o final do versículo 14, dá uma olhadinha no versículo 14, olha que mistério no versículo 14. Dá uma olhadinha, porque você vai entender o que eu disse anteriormente. Olha como está dito o versículo 14, Romanos capítulo 5, versículo 14. A parte aí diz assim, eu pego a parte B, a transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A figura daquele que havia de vir. Adão é o quê? Adão é uma figura. Adão é, na tipologia bíblica, Adão é uma figura. Quando Deus criou Adão, Ele está criando um ser como uma figura. Por isso os escritores hebreus dizem que o Antigo Testamento, isso, como eu estou dizendo, é uma sombra, é uma figura. A tipologia é uma figura de linguagem. A Bíblia é riquíssima na condição da tipologia bíblica. E quando você vê o texto que Adão era figura, figura de quem? De quem havia de vir. Esse Adão como figura daquele que havia de vir. Jesus é o segundo Adão. Adão é o primeiro Adão foi feito da condição que Deus fez, e algumas vezes nós lendo como imagem, era uma imagem, mas não que ele poderia refletir toda a glória de Deus por ser imperfeito, por Deus ter criado, mesmo numa condição dele fazer a decisão, e ele não conseguiu vencer, ser obediente. Alguns perguntam, Deus sabia que Adão ia pecar? Claro, Deus, está escrito na linha que Deus tinha esse conhecimento, mas a posição da escolha era muito importante, porque fazia com que Adão também fosse eleito.
se Adão podia passar pela eleição, mas ele se perdeu. Vamos mostrar aí mais uma vez, Lucas, mais essa figura aí é muito importante. Deixar essa figurinha aí de 3 cordeiros. Coloca aí os 3 cordeiros para os irmãos verem. Por que eu coloco esses 3 cordeiros? Esse cordeiro, o primeiro cordeiro antes da lei, né? Antes da lei, o primeiro cordeiro. Esse primeiro cordeiro está dito pela Bíblia Sagrada que ele morreu desde Adão. Que você vai ver que desde Adão, desde quando? Desde Adão. Mas nós temos o cordeiro que é antes da fundação. Deus tirou a pele. Como é que eu vejo isso? A Bíblia diz que Deus fez uma roupagem de pele. Só pode ser do cordeiro, tá? Porque na lei se repete. Quem imola o cordeiro antes da lei? Deus, porque o homem estava caído. O processo de uma justificação da parte de Deus. O segundo cordeiro, ele é inserido na lei. Esse cordeiro da lei, ele entra com o processo do sangue que foi espargido nas portas, nos umbrais das portas do povo hebreu, na saída do Egito. Um simbolismo muito forte, quando Deus marcou a saída do povo do Egito. Mas isso também, no capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que esse cordeiro passa a ser como um estatuto perpétuo, algo que foi estabelecido para que ele pudesse ser algo celebrado. Também você vai ver que o primeiro, o segundo cordeiro é um cordeiro como figura, como tipo. Assim como Adão é tipo, assim como Adão é figura, esse cordeiro antes da lei é figura, assim como o cordeiro da lei é figura, é tipo. Porque o terceiro cordeiro que vem a graça, que começa a graça, esse cordeiro é um homem que morre no lugar do cordeirinho que morria. É ele que João foi, no momento, revelou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui entra em cena aquilo que Deus já havia pré-estabelecido na condição do Cordeiro. Jesus, então, é o único que pode nos libertar do pecado para vivermos uma nova vida com Cristo. Eu quero agora, resumindo, a condição dos gentios. A condição dos gentios e a reconciliação com Deus. 2 lições que eu preciso unir nesse texto para nós concluirmos o nosso pensamento. Observe que tudo isso no capítulo 2, fazendo consideração um pouco do capítulo 1, capítulo 2, que estamos estudando as lições da carta de Paulo aos Efésios. Observe que agora ele diz, mas versículo 4, 2:4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que coisa linda.
Então agora mostrando para os irmãos que a graça de Deus foi manifestada através do Cordeiro, que agora o sangue não é apenas como daquele cordeirinho que morria na lei, é o sangue de um homem justo, perfeito. É aquilo que Pedro escreve dizendo: não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Então veja bem, quando isso acontece, eu preciso agora mostrar a junção que acontece exatamente entre a lei e a graça. Eu sempre digo que na tipologia, antes da lei, se Adão recebeu algo de Deus porque ele não merecia, ele recebeu a graça de Deus. Então antes da lei é graça. Antes da lei, período esse que eu posso dizer, um período de graça, tipologicamente. É uma graça tipológica, uma graça em figura. Porque quando o período da lei, a lei vem até Cristo, ele que cumpre todos os quesitos da lei, da implantação da lei, todo homem deveria se empenhar, se esforçar para cumprir os quesitos da lei, cumprir a lei. E para cumprir a lei, nada mais do que obras, precisa praticar, precisa ter obras para cumprir a lei. Sendo assim, lei é um período de obras, mas novamente, como graça agora, é novamente um favor de Deus para nós. Observe que se nós também não merecíamos a graça de Deus, tal qual Adão não merecia, alcançamos o favor de Deus, porque também a graça de Adão era uma tipologia. Hoje nós vivemos a graça real, porque o cordeiro que foi morto foi um cordeiro real, não foi um cordeirinho qualquer, foi o homem que morreu, este cumprindo todos os quesitos da lei, para que pudesse nos receber a graça, e usando a fé, somos salvos em Cristo Jesus. Que coisa linda! Eu mostro aqui o que é importante para você entender aquilo que nós pregamos sobre o processo da salvação. Compõe aí, pelo menos, esse processo. É algo que você precisa entender, que para ser salvo, você precisa ter esse conjunto dentro da sua pessoa, esses três aspectos, e resultando num quarto para você receber o prêmio. Coloco justificação. Quando nós podemos falar da justificação, quem pode justificar o réu? O juiz. E que como ele faz o processo de justificação? Mediante o termo que foi realmente colocado. O termo da justificação, quem pode justificar o réu? Um juiz pode bater o martelo no processo que se estiver cumprido, está absolvido o réu. Mas se tiver dentro do processo de uma condição de justificativa, não foi diferente o que Deus fez para comigo. Eu acostumo dizer que o processo é semelhante. Na verdade, hoje eu recebo de Deus, no processo da justificação semelhante, o que acontece com o réu. Um juiz bate o martelo e diz: está absolvido o réu. Mas como isso? E eu acostumo dizer que um juiz, mesmo absolvendo um réu, não pode dizer um juiz para o réu: olha, depois dessa,
nunca mais você volta aqui. Jamais. Um juiz justificando um réu, ele não pode dizer para o réu, nunca mais você volta aqui. Sabe por quê? Porque vai depender do réu. Mas o réu pode virar para o juiz e dizer, juiz, o senhor está me dando a justificação, está me absolvendo, estou justificado, então nunca mais eu venho aqui. Isso ele quer dizer, aprendi uma lição na minha vida, muda toda a minha história. A partir de hoje eu tenho uma nova vida, e essa nova vida é a vida também que podemos dizer a vida espiritual. Você precisa entender que Deus nos justifica no sangue de Jesus. Sim, o sacrifício de Jesus é suficiente para justificar qualquer um ser humano. Todavia, não é todos que vão ser salvos. Por quê? Porque precisa do processo da regeneração, precisa da nova vida, de uma nova condição de viver. E para isso acontecer, entra o terceiro aspecto, a santificação. A santificação por quê? Porque para você ser regenerado, cada dia mais você precisa buscar a sua santificação. E nesses três aspectos você alcança o quarto, porque o quarto vem a hora que sela a sua vida espiritual. Eu acredito que quando nós fecharmos os nossos olhos, então vem o prêmio que vamos receber. Se Jesus voltar hoje, receberemos da volta de Jesus. Mas se não voltar e passarmos pela morte, vamos estar guardados para recebermos o termo da glorificação em Cristo Jesus. Pois bem, mais uma figura para resumir a condição dos gentios. Da carta que Paulo escreve aos Efésios, eu preciso ver o versículo 11. E ele diz, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentil na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que aquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quero explicar o processo a qual uma junção, Cristo veio para juntar esses dois povos do Antigo Testamento. Quem? Os que tinham a promessa, os da circuncisão, e os que não tinham a promessa, os gentios. Judeus e gentios. Judeus, aqueles que tinham a promessa, povo de Deus, os judeus. O outro povo que não era judeu era gentil, não fazia parte das tribos de Israel, era considerado gentios. Então isso faz-me lembrar, porque ele, Jesus Cristo, insere esses dois povos, tem que passar por Cristo, tem que estar ligados em Cristo. Um judeu pode ser igreja se aceitar Jesus, como dizemos, pela fé e seguir a Jesus. Ele passa a ser igreja. Assim como um gentil pode ser igreja. Olha o que Paulo diz. Nós em outro tempo éramos gentios, éreis gentios na carne. Isso quer dizer, não estávamos ligados de maneira nenhuma à junção do povo de Israel. Não pertencíamos ao povo de Israel, porque éramos gentios. Mas, por uma condição, pelo Calvário, por aquilo que Deus fez, justificou-nos
e nos fez com que agora pudéssemos ser feituras suas. E agora, versículo 13 da carta: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Olha aí, ambos os povos fez um, judeus e gentios Ele fez um. Quem? Igreja. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Veja que a separação que estava no meio, nós podemos ver a condição do templo. Já havia uma separação. No templo havia a separação entre os judeus e gentios. O lugar onde os judeus entravam, eles não permitiam que os gentios entrassem. Havia o lugar dos gentios, porque o povo judeu tinha isso, uma separação no templo. Mas aqui ainda fala muito mais, não só dessa questão da separação do templo, ele também fala da separação da condição espiritual. Estamos todos agora, podemos ser ligados em Cristo. Israel, ele rejeitou porque para abrir a porta para os gentios. Hoje vivemos a dispensação da graça e o tempo dos gentios. Então vamos concluir. Esses três povos, judeus, gentios e igreja. Hoje é graça é igreja. A igreja precisa ser arrebatada. Aí está, o arrebatamento da igreja. Voltará então os dois povos, judeus e gentios, porque as nações, tanto judeus para a conversão do remanescente dos judeus, assim como para os gentios, as nações, também agora verão a quem eles rejeitaram, traspassaram, diz a Bíblia. Então, a nossa conclusão é porque a Bíblia diz que nós não tínhamos isso. Nós poderíamos estudar um pouco mais sobre a maldição da lei. Nós podíamos ver Gálatas capítulo 3, versículo 13, quando diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você pode ler também Gálatas capítulo 3, versículo 24, que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas 3, 27, 28, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por
Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de conduzir para a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aleluia. Sabe como somos justificados? Pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Versículo 27. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Então a graça junta os dois povos, gentios e judeus, se torna um. Vindo, pois, a plenitude do tempo. A igreja de Jesus, ela é o povo especial, zeloso de boas obras. Isso nós estamos vendo quando Cristo, que é a nossa reconciliação com Deus, o sacrifício que Jesus fez, cumprindo todos os quesitos da lei, para nos fazer um povo especial. Eu quero pôr um ponto aqui, eu quero pôr uma vírgula talvez, uma vírgula. Não ficou difícil de você entender quando você olhar essa figurinha, você entende a igreja redimida com o sangue de Cristo. Quantos são? A Bíblia diz que são muitos, muitos. Quem vai morar no céu? Muitos. Quando nós falamos noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, isso é algo especial. Não dá para ser noiva de qualquer jeito. A noiva precisa de santificação e pureza. Oh, glória a Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe, meu irmão, meu amigo. Eu estou feliz de poder trazer um pouco desta palavra, esse resumo. Deus abençoe ricamente os nossos irmãos.